Olá, estamos aqui então para a aula do capítulo 8 do livro Igreja Centrada que temos estudado. Então, o capítulo 8 continua falando sobre agora contextualização e ele vai propor nesse capítulo então o que ele chama de uma contextualização equilibrada. Para isso ele começa então com uma ilustração de uma ponte, de a contextualização como uma ponte, para apresentar primeiro dois erros se tratando do assunto da contextualização. O primeiro deles, dando um exemplo nas pregações, são pregações, mensagens, sermões que são uma ponte para o nada. Então, o que é o sermão como uma ponte para o nada? É o pregador a ter uma boa noção do texto bíblico, ele está saindo de fato das escrituras, só que ele não está levando em consideração os ouvintes, ele não está levando em consideração a cultura, as particularidades dos ouvintes, então ele está apenas pregando um sermão para nada, ele não está fazendo uma ponte a lugar nenhum, ele está saindo de um lugar, que é das escrituras, mas ele não está chegando do outro lado, porque ele não se preocupa em fazer uma exegese, uma interpretação cultural, em conhecer os seus ouvintes, os seus temores, conectar as verdades bíblicas à realidade das pessoas. Então esses são sermões que são pontes para lugar nenhum. Então ele deixa de ligar a verdade bíblica ao coração das pessoas e às questões da vida. Então são sermões de fato bíblicos, mas que não têm uma praticidade, que não mexe com o coração, com as emoções das pessoas, porque não comunica a elas. Do outro lado, existem os sermões que são pontes que não saem de lugar nenhum. Esses aqui, eles até chegam nas pessoas, eles tratam de assuntos atuais, só que os ensinos não são retirados do texto bíblico. São pregações baseadas em coisas da atualidade, são pregações baseadas no jornal, mas não saem do texto bíblico. Por isso que são pontes que chegam do outro lado, mas não saem de lugar nenhum. Então esses são dois extremos e dois erros quando a gente está falando de contextualização. Então, a contextualização correta é trazer a doutrina bíblica, como a parte de onde você sai da ponte, sólida, por toda a ponte, por todo o caminho, expressando-a, aí sim, de maneira coerente, para uma cultura específica. Então, isso aqui é contextualização. Você não menospreza, não corrompe, não ignora o texto bíblico. Você sai do texto bíblico, mas você chega em algum lugar e você está consciente então de onde você precisa chegar, quem são as pessoas que estão do outro lado e como você expressa de uma maneira clara, coerente para uma cultura específica. Então, dentro dessa ilustração de ponte, o Tim Keller propõe então que seja um caminho de ida e de volta nessa ponte, entre o texto bíblico e o contexto cultural do leitor. Então essa é a responsabilidade não só do pregador como um pastor, mas de todo crente. Todo crente está falando ou precisa falar com uma cultura que é diferente da sua. Precisa pregar o evangelho, por exemplo, precisa ensinar. Então é necessário que nós conscientemente e intencionalmente queiramos conhecer aqueles a quem queremos conversar e conhecer antes mesmo as escrituras, para que então a gente faça essa ponte de maneira adequada. Então é um caminho de ida e volta entre o texto bíblico e o contexto cultural do leitor. E então ele faz uma análise do problema, dizendo que muitos cristãos veem a comunicação do evangelho como uma ponte de uma só mão. Então eles geralmente apontam para a Bíblia e buscam conhecê-la, mas não veem a importância de conhecer as pessoas com as quais ele vai conversar, com a cultura. Ele simplesmente se fecha no texto bíblico como se só isso fosse necessário ministerialmente.
Não é menos do que isso, mas é muito mais do que isso. Então, em grande parte, somos inconscientes do poder que a cultura tem de mudar nosso entendimento das coisas. Então, olha só que interessante. Muitos cristãos, que eles veem a comunicação do evangelho como uma ponte de uma única mão, né? Ou seja, que ela só sai de um lugar, mas não chega a lugar nenhum, eles não compreendem que a cultura que eles estão inseridos modifica o entendimento deles sobre as escrituras. Então eles já estão enraizados em um terreno que vai ditar o modo como eles se relacionarão com as escrituras. Eles já são influenciados pela cultura. Já são. E o entendimento que precisamos ter de outras culturas tem muitos benefícios até para a nossa própria análise das escrituras. O Tim Keller vai falar isso no capítulo. Então, quando nos aproximamos do texto bíblico, nós o fazemos com um pré-entendimento, que é um conjunto de crenças já estabelecidas sobre os assuntos tratados na Bíblia. Porque nós fomos criados em uma cultura específica, nós tendemos a ler a Bíblia já com pré-crenças, com pré-entendimento sobre assuntos da Bíblia e até com uma estruturazinha na nossa mente do que a Bíblia pode falar e do que a Bíblia não pode falar. Achamos em alguns textos que algo está muito fora daquilo que nós conhecemos culturalmente, então a gente tenta dar uma torcida, a gente tenta pensar, bom, não é isso que ele está querendo dizer, então o que ele pode estar querendo dizer? Então a gente tem pressupostos, a gente tem crenças e pré-entendimentos culturais que a gente carrega para a nossa leitura bíblica. Então a nossa leitura bíblica não é tão desapaixonada assim como muitos cristãos julgam ser. Então essas crenças se originam de uma variedade, essas pré-crenças, né? De uma variedade de vozes que ouvimos dentro da nossa própria cultura. Então essas vozes que a gente vai ouvindo desde que a gente nasce e é criado, elas modificam e elas nos moldam a nossa leitura da Bíblia. As nossas crenças, muitas delas quase sempre inconscientes, ou seja, a gente não está sabendo delas, a gente não está levando elas em consideração, essas crenças nos impedem de ler corretamente a Bíblia. Por isso, uma via de mão dupla, ou seja, você entender outras culturas, principalmente a cultura a que você está tentando se comunicar, é muito proveitoso para que você então perceba diferenças de crenças e pré-entendimentos e pressupostos ao se deparar com a Bíblia. Então, não só ajuda a conhecer a outra cultura para que você se comunique melhor com ela, mas ajuda até para você se libertar de alguns vícios culturais da interpretação das Escrituras. Então, tendo em vista esse problema, como a nossa mensagem a uma nova cultura pode ser tanto fiel ao texto bíblico, ou seja, de onde você sai da ponte, né, de onde você está partindo, quanto frutífera, ou seja, frutífera diz respeito a você comunicar com o outro lado e isso ser proveitoso, ser claro, ser transformador. Então, como que a nossa mensagem a uma cultura nova, ela pode ser tanto fiel às Escrituras, quanto frutífera, quanto produzir frutos. Então ele vai propor que essa ponte, na ilustração, para contextualização, seja uma ponte de mão dupla, em que se vá e que se vem, em que você recebe da outra cultura, que você aprende com a outra cultura, que você se liberta de alguns vícios de interpretação que você tem por conta da análise da outra cultura, é beneficiado por ela, mas ao mesmo tempo você enriquece a outra cultura, sabendo como ela funciona, e você faz a ponte do texto bíblico, da verdade de Deus até ela. Então, por isso, uma via de mão dupla, porque você vai e vem. Então, por conta das nossas viseiras culturais, ou seja, dos nossos óculos, que tem uma cor da nossa cultura, e por trás dessa cor da cultura a gente enxerga toda a realidade,
não só temos por conta disso, não só temos de falar com as pessoas do outro lado, como se a gente tivesse só para transmitir, só para abençoar, só para oferecer algo, como se nós não precisássemos receber, como se nós não precisássemos aprender. Então, por conta dessas viseiras, por conta desses óculos da nossa cultura, a gente não pode só falar, mas a gente precisa ouvir também. Quase sempre essa interação com essa nova cultura nos revela muitas coisas já ensinadas na Bíblia, mas que antes não percebíamos, por conta das nossas tendências culturais de interpretação. Então essa interação é muito importante. Coisas que nos escapariam totalmente por conta das lentes das nossas pressuposições culturais. Porque a gente está meio que acostumado, tendencioso a olhar para certas coisas simplesmente, e quando a gente conhece outra cultura, essa cultura faz com que nós tenhamos outros olhos para enxergar outras partes da Bíblia também. Então, por isso precisa ser uma via de mão dupla. E a interação com uma cultura diferente também nos leva a fazer perguntas ao texto que nunca tínhamos feito antes, e começamos a enxergar então muitas coisas que nunca havíamos visto claramente no texto bíblico. Entendeu? Eu quero que isso fique bem claro, porque a gente não pode se relacionar com uma cultura apenas querendo ser salvadores dela, apenas achando que nós somos aqueles que vão oferecer alguma coisa, e como se nós não tivéssemos, ou como se nós não precisássemos aprender com as culturas a que nós nos relacionamos. Lembra? Toda cultura ela tem elementos a serem valorizados por conta da graça de Deus, mas por conta do pecado, toda cultura tem elementos que precisam ser desafiados, combatidos. Toda cultura tem isso. A nossa própria cultura tem elementos que precisam ser desafiados e elementos que precisam ser valorizados, e elementos mais no meio que precisam ser modificados e redimidos. Ou seja, pensando que toda cultura tem elementos positivos e que nos ensinam, então a nossa aproximação com esse outro lado da ponte, com essa nova cultura, precisa ser de um modo que nós queiramos aprender com ela, por conta dos elementos de graça comum que estão dentro dela. Assim como nós precisamos desafiá-la, e assim como nós precisamos enxergar pontos em que precisamos corrigi-la com as Escrituras. Então, um dos motivos mais sérios pelos quais a nossa compreensão bíblica continua distorcida é o que tem sido chamado de o cânon dentro do cânon. Ou seja, consideramos algumas partes da Bíblia mais importantes e desprezamos ou descartamos outras. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui que me veio à cabeça. Então, em culturas mais tradicionais, geralmente se valoriza e se dá atenção para alguns mandamentos bíblicos, para algumas crenças bíblicas, a importância da família, da tradição, de alguns comportamentos, etc. Então isso é uma aproximação comum de culturas mais tradicionais. Por outro lado, culturas mais progressistas tendem a olhar para textos em que falam sobre uma atuação social, cultural, de ajuda aos pobres. Mas ambas coisas estão na Bíblia. Mas por conta da nossa formação cultural, a gente tende a descartar certas coisas. A gente tende a valorizar outras coisas em detrimento de outras coisas que não estão tão patentes aos nossos olhos, ou que a gente não considera tão importante na nossa cultura, na qual fomos criados. Então, a gente acaba criando uma Bíblia dentro da Bíblia. A gente acaba recortando e valorizando certas partes das Escrituras mais do que outras por conta da nossa cultura. Então, quando a gente se relaciona com outra cultura, a gente aprende a valorizar coisas diferentes e parar um pouco com essa
tendência de criar uma Bíblia dentro da Bíblia, um cânon dentro do cânon. Separar partes que a gente considera importantes e negligenciar outras, porque na nossa cultura isso não cheira muito bem. Então, essa é a importância dessa via de mão dupla. E o Tim Keller continua dizendo que, embora os comunicadores do Evangelho devam tentar corrigir, como eu já disse, com o Evangelho, as crenças culturais de seus ouvintes, ou seja, as crenças que não se fundamentam nas Escrituras, as crenças erradas, precisam ser corrigidas por nós, na outra cultura, é inevitável que o contato com a nova cultura também acabe corrigindo o entendimento que nós temos do Evangelho. Então não a gente não conserta só do outro lado. Nessa interação a gente percebe coisas que nós precisamos corrigir no nosso entendimento das coisas. Né? Não é corrigir as Escrituras, é corrigir o nosso entendimento, os nossos vícios de interpretação, por exemplo. Então, embora a Bíblia não possa ser corrigida, nunca, jamais, os cristãos e o entendimento dos cristãos podem e devem ser corrigidos. Tá? A gente não está falando de corrigir a Bíblia. A gente não está falando disso. A gente está falando que essa via de mão única visa a corrigir as nossas tendências, os nossos vícios de interpretação da Bíblia. Por isso não é só servir e oferecer, é também sermos abençoados e receber e aprender com a cultura que queremos alcançar. Então, essa aqui é contextualização como ponte. E na segunda parte do capítulo, é um capítulo bem curto, o Tim Keller vai continuar falando sobre essa questão da ponte, mas ele vai adicionar a ilustração da espiral. Porque ele começa dizendo, apesar dos benefícios dessa ilustração, dessa ponte de duas mãos, essa ilustração é limitada para explicar a contextualização. Por quê? Pois os dois lados da ponte não têm a mesma autoridade. A cultura que você está estudando, ou seja, onde a ponte precisa chegar, não tem a mesma autoridade de onde a ponte deve sair, que é das Escrituras. A Bíblia tem de ser aceita como autoridade máxima, tanto sobre a cultura, quanto sobre a nossa consciência, inclusive sobre a nossa interpretação. Por isso, muitos se referem à contextualização como uma espiral hermenêutica, tá? E não como um círculo hermenêutico, não como algo que tenha peso igual, que vai e volta tranquilamente, como se as duas partes, os dois lados da ponte fossem iguais em peso, em importância, em autoridade. Não. Se a Bíblia é a autoridade e a integração à cultura tem por objetivo compreender melhor o texto e não alinhar o texto à cultura, tá? Isso é importante entender aqui, para não deturpar o que o Tim Keller está dizendo. Então, se a Bíblia tem essa autoridade, então o movimento texto-contexto, texto bíblico para o contexto cultural, é uma espiral, levando-nos a compreender mais e mais a palavra de Deus e como ela pode ser aplicada e transmitida a uma cultura, não distorcida, mas simplesmente aplicada, e como ela pode ser transmitida de maneira mais clara a uma cultura específica. Por isso a ideia de espiral aqui é uma ilustração até melhor, porque leva isso em consideração. Então, justamente essa ideia de espiral é para evitar dois extremos. E quais são eles? De um lado, um fundamentalismo cultural que afirma que podemos ler a Bíblia e expressar a sua teologia em termos universais, ou seja, a partir de cultura nenhuma, sem influência cultural. Então esse é um fundamentalismo cultural e isso é um extremo que é errado. É impossível você partir de uma análise neutra das Escrituras sem ter alguma influência cultural sequer. Então essa espiral ela evita isso, ela mostra que não. Na verdade a gente sempre parte de algum lugar para ler as Escrituras. O outro extremo já é o relativismo cultural.
que afirma que a Bíblia não pode ter outro sentido a não ser o permitido pela conceituação da situação presente hoje. Ou seja, a Bíblia fica refém da cultura. Então, você só pode interpretar a Bíblia, entender os seus conceitos a partir da cultura atual, da situação presente hoje. Então, é um outro extremo de relativismo. Então, essa ideia de espiral, em que você sai do texto bíblico como a sua principal autoridade e então você tenta chegar à cultura, levando nos a compreender mais e mais a palavra de Deus e como ela pode ser aplicada e transmitida à cultura. Então esse é o caminho que evita esses extremos. Então, embora não existam manifestações de ensino bíblicos que sejam universais e sem traços de cultura, ainda que isso seja verdadeiro, a Bíblia, mesmo assim, apresenta verdades absolutas universais. Então vamos lá. Embora não existam ensinos, manifestações de verdades bíblicas que sejam universais sem traços de cultura, ainda assim a Bíblia apresenta verdades que são supraculturais, que estão além da cultura, que são verdades absolutas, que servem para todo mundo, em toda cultura, em toda época e toda região. Então, essa abordagem que eu acabei de dizer aqui é chamada de contextualização equilibrada, tá? Porque é uma abordagem que entende as influências positivas da cultura que você está estudando, mas sabe que essa cultura precisa ser desafiada, que também precisa ser corrigida e precisa ser valorizada a partir da compreensão do texto bíblico. E que você enriquece a sua compreensão do texto bíblico na interação com outras culturas em que há elementos da graça comum dentro delas. E você percebe que não existe uma análise bíblica que não advenha de uma cultura específica, mas ao mesmo tempo que existem verdades bíblicas que são supraculturais e que são verdades absolutas e universais e servem para todo mundo, em todo lugar, em todo contexto. Tá? Então, isso aqui é o que o Tim Keller está chamando de contextualização equilibrada. Esse foi um capítulo mais curto, mas é um capítulo muito importante para que a gente se desprenda de uma soberba, de um orgulho cultural e para que a gente não caia nesse grande risco de pregarmos, não simplesmente de púlpitos, mas falarmos com as pessoas de uma forma que são sermões para lugar nenhum, porque nós estamos não falando na língua das pessoas, não conectando a realidade das pessoas, ao coração das pessoas, as questões, respondendo perguntas que as pessoas estão fazendo, mas do outro lado, para a gente não cair no erro de não sair de lugar nenhum, de apenas ficar refém de um relativismo cultural e de não sairmos devidamente das escrituras e apenas falarmos do que as pessoas querem ouvir, falar de coisas atuais, contextualizadas, mas não ter uma base bíblica suficiente. Então, como sempre, eu indico, não só indico, né, mas como eu digo, façam mesmo essas perguntas para reflexão e debate no final do capítulo. Se você não tem o livro, então eu vou deixar parado aqui para você tirar uma foto aí no seu celular ou pausar o vídeo, junte a sua família e responda essas questões aqui para que então você pense de maneira mais prática em como utilizar esse capítulo e para que você reafirme esses conceitos que você acabou de ver, tá bom? Então Deus abençoe e até a próxima semana.